Ah, você tá no... Estou ficando ligada também. Bom, boa noite a todos, boa noite, Marcos. Muito obrigado mais uma vez, né, pela sua presença aqui conosco, por ter aceito o nosso convite, essa parceria muito rica sempre. E boa noite a todos vocês, né, que estão aqui. Muito obrigado mais uma vez. Nós estamos retomando o nosso webinário. Ficamos 2 semanas sem webinário e agora a gente volta toda terça-feira. Nós teremos o webinário. Marcos, vou deixar você se apresentar, tá? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada. Obrigado, Simone, pelo convite, mais uma vez. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Todos que pararam um tempinho, né, para estar ouvindo aqui, para a gente falar um pouco sobre adubação, manutenção, né, manutenção em geral de plantas em vasos. Cada vez mais, eu acho que as pessoas estão cultivando plantas em vasos, em jardineiras. Eu acho que a pandemia acabou trazendo isso, né, as pessoas mais no ambiente interno, nas suas casas, e eu acho que isso veio para ficar, né? Talvez um pouco menos, né? As pessoas comecem a viajar um pouco mais, mas eu acho que esse verde, esse meio ambiente perto da gente, eu acho que só faz bem, e isso cada vez mais as pessoas estão percebendo que faz muito bem para a gente, principalmente que a gente é parte da natureza, a gente não pode se desconectar. E os vasos trazem isso, né? Com a pandemia mesmo, as pessoas começaram a cultivar mais hortas, mais temperos em casa, né? Começar a produzir o seu próprio alimento. Teve um crescimento grande, né, na parte de venda de mudas, sementes, adubos, por causa disso. E eu acho que é muito importante, né? Eu, desde sempre, fiz a agronomia, eu pensei, né, em fazer agronomia pela paixão que eu tinha por plantas. Antes, esse gosto, né, por plantas foi passado pelos meus avós, e aí eu fiz agronomia por causa disso. Então, eu vivia jardinagem desde sempre, de pequeno, e escolhi agronomia por causa disso, né? Mas muita gente se identifica, pessoas de São Paulo, principalmente, começaram a cuidar mais do verde. E é isso que a gente vai falar hoje sobre, né, cultivo em vasos, em recipientes pequenos, manutenção. Vou começar apresentando aqui. Vou compartilhar. Eu não consigo mais ver vocês, mas vocês estão me vendo ainda, né, Simone? Tudo certo? Sim, tudo certo. Perfeito. Então, vamos lá. Para a gente ter sucesso, né, com as plantas de vasos, a gente tem que pensar que são recipientes fechados. E um fator muito importante é a água, né? A gente tem que... o Marcelo, né, pode falar até irrigação depois aí para vocês. A água é muito importante, né? É um fator principal de vaso para você ter sucesso. Você confinou a planta num recipiente. Quanto maior o vaso, maior a reserva de água que você tem, né? Às vezes a planta também, tem planta que nem aqui, uma calanchoe, vai precisar de menos água, mas vai precisar de água também. Então a gente vai precisar ter um cuidado maior com a irrigação para ter sucesso, né? Então a água é muito importante. O vaso de plástico, ele vai reter um pouco mais de umidade. O vaso de barro, se ele não for impermeabilizado por dentro, ele vai transpirar muito, vai perder muita água. Então é muito importante pensar nesse fator, né? Água. Substrato também vai influenciar bastante nas regas, né? Se você tiver um substrato que segura muita água, você vai irrigar menos. Se tiver um substrato mais drenante, você vai ter que irrigar mais vezes. Então, em Brasília, que o tempo é mais seco, seca muito mais rápido também os vasos. Então, é muito importante a gente pensar na água, né? A planta precisa fazer fotossíntese, é um ser vivo, que a água é fundamental. Depois da água, né, a gente tem que pensar também na nutrição, que as duas caminham juntas, né? A água e nutriente. A água leva o nutriente para a planta, então é importante dar comida para a planta. Nutrir ela, dar um fertilizante completo, se possível, né, com tudo que a planta precisa, com os 12 elementos essenciais, para a planta se desenvolver bem, crescer, né, e florescer também, se for flor ou se for fruto, frutificar também, mesmo em vaso, é possível, né, ter flores, frutos em vasos também. E, claro, fornecendo adubação. Por quê? Como você tem um recipiente fechado, muitas vezes limitado ali, se você não der adubo, essa planta não vai ter de onde tirar mais esse nutriente. E se é uma frutífera em vaso, aí complica um pouco mais, porque você está comendo aquele fruto, você está tirando o nutriente daquela planta, e se você não devolver, ela cada vez vai produzir menos.
Então, nutrição muito importante. Solo equilibrado, substrato, uma terra boa, né, vamos falar assim, você precisa melhorar a terra, às vezes usar um condicionador, um substrato específico, para melhorar esse solo. O solo tem que ser bem solto, bem aerado, e de acordo com cada espécie, né? Uma rosa do deserto, por exemplo, se você colocar num vaso, num solo muito argiloso, muito pesado, uma época chuvosa vai poder ser raiz, né? Num vaso de plástico, por exemplo, vaso às vezes até grande também. Então é importante também ter um solo bom, equilibrado, de acordo com a espécie que você tem. Então, nesse caso aqui, um exemplo do substrato para rosa do deserto, que a gente coloca arenito, que ajuda na drenagem, na aeração, a gente coloca casca de pinos um pouco maior, também para ajudar na drenagem. Então, aqui um material pronto para você plantar. No caso da rosa do deserto, precisa de um material mais drenante, né? Ele segura bastante água, mas ele tem uma boa aeração. Raiz da planta respira. Se você... qualquer raiz de planta respira. Então, se não tiver ar na quantidade certa, ela apodrece. E cada planta precisa, né, de uma quantidade, né, de água e ar ali em proporções diferentes. Plantas que precisam de menos água vão precisar de mais ar do que água naquele substrato. As plantas que precisam de mais água, o manjericão, que gosta muito de água, já é o contrário, ele precisa de mais água que ar. Então, isso varia de acordo com cada espécie. Então, o solo equilibrado, né, um substrato, geralmente é melhor para vasos do que uma terra, muitas vezes. E a luz, né? A luz é fundamental. Aí vai da espécie, cada espécie tem uma quantidade de luz que precisa, tem plantas de sombra, meia sombra, sol, né? E aí a gente tem que conhecer as espécies e saber, né, colocar elas no lugar correto. Algumas de sol se adaptam à meia sombra. Por exemplo, manjericão, você pode cultivar no sol, ele vai desenvolver muito bem. Mas se eu não tiver sol pleno, mais de 6 horas de sol por dia, eu tiver de 4 a 6 horas de sol, eu consigo ter o manjericão em casa. Ele vai conseguir produzir, porque você precisa produzir só folhas, né? Então ele vai crescer um pouco mais, desenvolver, esticar um pouco mais, mas você consegue fazer ele produzir. Agora, tem plantas que são flores, muitas flores que são de sol, que se você colocar na sombra, aí ela já não vai desenvolver bem. E qualquer fator desse que tiver em desequilíbrio, né, vamos falar assim, que não estiver bem equilibrado, vai favorecer mais o aparecimento de pragas e doenças. Então é muito importante ter tudo bem equilibrado para ter sucesso com a sua planta. É um exemplo grande, assim, você pegar uma planta de flor, leucófilo, não sei se vocês conhecem, todos conhecem, é uma planta que tem uma folha mais clarinha, tem uma flor, né, meio lilás. Ele é um exemplo claro. Está no sol, você tá bonito, tá vigoroso. Coloca numa meia sombra ou na sombra ali, enche de cochonilha, aquela folha branca dele fica preta. E enche de cochonilha, aquelas cochonilha farinhenta, né, que a gente fala branquinha, enche de cochonilha. Podocarpus é outro exemplo. Você pega ele no sol, dificilmente tem praga. Coloca ele na meia sombra, na sombra, enche de cochonilha. Então, assim, algumas plantas provam isso, né? Que se você não tiver quantidade de luz suficiente, a planta continua absorvendo água, continua absorvendo nutrientes, mas ela não quebra esses nutrientes e fica mais atrativo para as pragas, né? Então é muito importante equilíbrio. Toda planta deveria, né, ficar no ambiente correto, com os cuidados corretos, com o substrato, com a aeração correta, quantidade de água, né, de ar bem equilibrado e também nutrição também equilibrada. Também não adianta colocar muito adubo, né? Se você adubar uma planta muito ureia ou muito nitrogênio, vamos falar assim, você vai estimular muito o crescimento e também vai favorecer, né, pragas, pulgões, por exemplo. Então, assim, tudo é um equilíbrio na vida, né? Isso aqui é a parte básica, né? É muito importante pensar nisso para ter sucesso, né, nas plantas, com as plantas de vasos. Nutrição é fornecer adubo completo, fornecer comida completa para a planta, e a Forte, né, ela tem solução para cada tipo de planta, para flor, para fruta, para jardim, plantas de jardim, para orquídeas, né, cultivadas em vasos, rosa deserto, cada adubo específico, né? O jardim, que é o mais geral,
flores, geral para todas as flores, mas sempre do princípio que a planta precisa de todos os nutrientes, né? O NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, mas precisa de cálcio, magnésio e enxofre também, boro, cobre, molibdênio, ferro, zinco e manganês. E a Forte coloca nos nossos adubos, né, todos os nutrientes que a planta precisa. Então você garante que mesmo num vaso, ela não está no solo, mas ela está no vaso, você fornecendo tudo, se for uma planta de flor, vai dar flor, se for uma planta de fruto, né, vai dar fruto, se for uma planta de folhagem, vai crescer e vai ficar muito bonita. Então, porque a gente fecha a nutrição fornecendo tudo que a planta precisa. Quando a gente fornece um adubo mais simples, um 10-10-10, só tem NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Se falta cálcio, por exemplo, não tem cálcio no NPK. A ureia tem só nitrogênio, a torta de mamona, só nitrogênio, a farinha de ossos, fósforo e cálcio, né? Então, esses adubos são mais simples, têm menos nutrientes. Se eu usasse só esses 4, você ia fornecer só 4 nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio. E faltaria os outros nutrientes. O adubo da Forte tem o NPK, mais 9 nutrientes. Ele é completo, né? Com tudo que a planta precisa. Assim como a gente, né, precisa de uma alimentação completa, as plantas também. Então é importante lembrar dessa adubação. E como que eu sei se a planta precisa de adubo? Olha a folha dela. Se as folhas estiverem amareladas, né, não estiverem desenvolvendo, se a planta não estiver dando fruto ou não estiver dando flor, e todas as outras condições estão ok, estão bem equilibradas, né? Ah, não, a água está na quantidade certa, a planta está no ambiente certo, o solo está bem, o solo é bom, e a planta não dá fruto, por exemplo, começa a formar a flor e dá o frutinho e cai. É alguma falta de nutriente, geralmente cálcio, por exemplo. Então é importante, né, adubar da comida para a planta, principalmente plantas de vasos. Para o plantio, Forte plantio. Então o adubo já fala, né, para que serve. Ele já equilibra o solo, faz a função do calcário e também já tem um adubo de plantio, rico em fósforo, cálcio e outros nutrientes que ajudam no enraizamento. Então, para misturar com a terra para plantar, para misturar com o substrato para fazer um plantio, tem o Forte plantio, né? Então, como que eu uso? Mistura com a terra que você for. Aqui é numa cova, né? Mas se fosse um vaso e eu tivesse terra, ou às vezes a terra dos vasos está ruim, eu quero melhorar aquela terra do meu vaso, uso um condicionador. O que é um condicionador? Esse material escuro, que é a parte orgânica, né? E o Forte plantio, e você renova essa terra. Então você mistura, né, aquela terra ali com o condicionador e ele deixa a terra boa, né? Ele vai deixar a terra mais fofa, vai ajudar a deixar mais solta também. No caso desse solo aqui, era um solo muito argiloso, muito pesado, né? Que quando secava virava um tijolo, vamos falar mais ou menos assim. E quando você mistura, você vê que fica bem soltinha a terra, né? E isso é importante, né, para o desenvolvimento das raízes ali. E também ele ajuda a segurar a água e adubo, né? O vaso é muito importante que o substrato que tenha dentro, ou a terra que você tiver, se você adubar ela, que a terra seja boa, que o substrato seja bom para segurar o adubo. Porque em vasos a gente rega muito, né? Às vezes rega além da conta. E quando você rega, você leva o adubo embora. Então é importante que o material que você tem ali dentro, substrato, terra, condicionador, segure o adubo, para você não ter perda de adubo, né? Para ficar mais tempo esse adubo ali dentro disponível para a planta. Forte plantio para plantar. E se já está plantado? Quem tiver vasos aí e perceber aquele problema que eu falei, às vezes forma flor e fruto e cai o fruto e não segura. Geralmente é falta de cálcio, né? Ou o solo está ácido também. E aí a gente tem esse produto que chama equilíbrio, que seria um calcário líquido, ideal para vaso. Então, por quê? O calcário em pó, né, ele demora para dissolver, você vai colocar aquele pó em cima da terra, ele não desce, ele fica só em cima. Esse, na forma líquida, né, o cálcio líquido, você dilui na água, 5 ml por litro de água e rega. Regando, ele já vai conseguir fornecer esse carbonato de cálcio, que seria cálcio, né, para a planta, e já ajuda a melhorar o pH do solo e ajuda a fornecer cálcio para a planta. Que o cálcio ajuda na fixação de flores e frutos, dá firmeza para a planta também. Então, muito importante em plantas de flor, plantas de fruto, quando as pessoas falam que não está firmando flor, não está firmando fruto,
Ou também, se tiver horta, tempero, às vezes, em casa, ou vasos em geral, às vezes a pessoa tem muitos vasos, e faz muito tempo, né, que ele não mexe com a terra. O vaso ainda está com tamanho bom, mas se aduba e você percebe que a resposta da planta não é igual antes, né, igual ao começo. E aí aquela terra parece que está mais cansada, vamos falar assim. E aí o equilíbrio, ele equilibra, né, o nome fala, equilibra novamente o solo. O outro ponto importante, a gente falou no começo, é a água, né? E se eu for viajar, não tiver quem molhe as plantas, não tiver um sistema de irrigação, o gel para plantio é um aliado, né, que vai ajudar a manter mais a umidade nesse vaso por até 6 meses. Uma vez que eu coloco ele aumenta a retenção de água ali por até 6 meses. Ele absorve água, libera água, absorve, libera ali por até 6 meses. Se fosse num plantio, né, no solo, né, você ia colocar no fundo da cova de plantio. Agora, se for, por exemplo, aqui, ó, num vaso, né, você vai fazer um furo do lado da terra ali e colocar ele já pronto. Esse gel, ele vem em pó. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar esse pó na água e fazer a hidratação dele primeiro. Você vai fazer ele formar o gel. E depois que ele hidratar, que formar aquele gel, você vai colocar o gel pronto nos furos que eu fiz, né, na terra. E se eu for plantar o vaso hoje? Eu colocaria o substrato, fazer a drenagem, né, coloco o substrato, depois coloco o gel, coloco a planta diretamente em contato com o gel, e depois, né, firma bem ali, depois eu cobriria, né, com terra, os condicionador, substrato ali. Então, no caso, dá para usar esse gel também em vasos. E se tiver plantado, só fazer os furos e colocar o gel próximo às raízes, né? O que a gente tem para plantar puro é o floreiras, tá? Condicionador floreiras, que é para floreira, vaso e jardineira, né? Que é esse que a gente usa. Os solos é para quando você tem terra. Ele é mais adubado, ele é mais forte. Então, sempre não pode usar puro, sempre misturado com a terra. Então, floreiras pode usar puro, pronto para uso. E lá em cima ali, ó, escrito ali, ó, para misturar com o solo, os solos. Uma coisa muito importante também de vaso, que a gente não pode deixar de falar, é fazer drenagem, né? Tem que ter um dreno muito bem feito, porque o excesso de água, ele tem que ir embora. E que nem eu falei lá atrás, a raiz da planta respira. Então, se eu não tiver aeração, né, não vou falar que o dreno ali entupiu e não está saindo mais água. Todos os poros que teriam ar, eles são preenchidos por água. E aí a planta não respira, a raiz não respira mais. E a planta morre afogada, né? A raiz morre mesmo, apodrece a raiz. Então é importante ter um bom dreno, né? A drenagem boa, né, que a gente fala, uma perfeita, seria fazer com pedra de argila e depois colocar a manta de drenagem. Essa manta funciona como um filtro. E aí né, não vai descer terra, não vai descer condicionador, não vai descer substrato, e a água desce mais limpa também. Muito importante quando você tem pisos, né? Se você não tiver essa manta, muitas vezes desce terra e suja o piso e mancha. Então, essa drenagem ajuda bem a reter também, né, aquela parte mais sólida ali e descer só a água. Depois que faz o plantio, né, ou quando você vai trocar também a planta de vaso, que aí você mexe com a raiz da planta, você precisa fazer com que a planta enraize novamente. Então, a gente tem também um enraizador que você pode estar diluindo, regando, né, num replante, num transplante. Depois de plantar, é só rega uma vez. Ele tem extrato de algas marinhas, né, mais adubo, que ajuda no enraizamento das plantas em geral, para sentir menos o replante. Posso usar enraizador também em orquídeas, né? E aí a orquídea também, você não põe terra, você não põe substrato, você não põe terra no condicionador, né? Você põe substrato, que é casca, madeira, fibra, que vai dar muita aeração, né? A orquídea já é uma planta que, diferente, né, das outras, que na maioria que você pode plantar na terra, precisa de muito mais ar que água. Então, o substrato tem que ser bem aerado. E na natureza, ela vive fixa nas árvores, né? Tanto que a gente colocou ali, ó, ideal para orquídeas de árvores plantadas em vasos. E ele tem fibra de coco, carvão vegetal e casca de pinos. Vou mostrar um videozinho rapidinho como que faz o replantio da orquídea, né, usando o substrato novo, né,
e usando enraizador também. Então, toda vez que você precisar replantar, né? Quando a orquídea estiver solta no vaso, com a raiz podre, vamos replantar. Escolhe o vaso de barro ou de plástico e o tipo de substrato. Tem as terrestres, né, que são um substrato mais fino, e as de árvores, casca ou madeira. Você vai tirar a orquídea do vaso, tirar todo o substrato velho. Vai lavar as raízes ali. E vai podar as raízes podres, as raízes secas da orquídea. Coloca o enraizador, ó, na água, dilui, e põe as cascas, o substrato de molho, por uns 10 minutos. E é só replantar, né? Você põe pedrinha no fundo do vaso. No caso da orquídea, não precisa da manta, né? Você põe direto o substrato, coloca a orquídea na mesma altura que ela estava antes, e vai colocando substrato, escorrendo, né? Colocando substrato em volta da orquídea. Até firmar bem. Firmou bem, está feito aí o replante da orquídea. Um dia, né, que a gente replantou essa orquídea, 3 meses depois, olha a quantidade de raízes novas ali. Os substratos a gente mostrou esse aqui já, que é para rosa deserto, a gente tem rosa deserto, para orquídea terrestre, bromélias, cada tipo de planta tem um tipo de substrato ideal, samambaias, e recentemente lançou também de suculentas. Acabei nem colocando aqui, mas tem de suculentas também e cactos, né, que está em alta também. Da adubação, a gente tem adubos foliares, adubos líquidos, adubos de baldinho em pó, né, também. A gente tem 2 formas de adubar. Tem adubação no solo, que você vai pôr direto na terra, e tem adubação que você vai pôr na folha, diretamente na folha. A planta absorve adubo pela raiz e pelas folhas, né? Das 2 maneiras. E mais rápido pela folha do que pela raiz. Então, se eu tiver uma planta que está amarelada, que eu quero deixar ela verde, bonita, mais rápido, utiliza o foliar, né? Então, sempre vai dar resposta mais rápida. Mas eu preciso adubar a terra também, o substrato, porque o adubo, né, ele vai sendo lavado e você tem que repor em maior quantidade na raiz. Mas eu posso também, além de adubar a raiz, adubar a folha também. Principalmente quando a planta está carente de nutriente ou está amarelada, a resposta é muito mais rápida do foliar. Pessoas que têm vasos pequenos em casa gostam muito do foliar. Por quê? É prático, já vem gatilho. Você vem, pulveriza a folha das plantas e já pode jogar um pouco também na terra, né? O mesmo produto que joga na folha, você pode jogar na terra também. Aí você pulveriza um pouco na raiz. Aí, né, poucos vasos você pode fazer dessa maneira também, né? Não tem problema nenhum. Agora o de solo, né, aí não tem como dissolver na água e colocar na folha. Então o inverso não dá para fazer, mas o foliar da folha pode jogar na raiz, o de solo é só no solo. Hoje em dia a gente indica você usar colheres de medida, né? Então cada adubo lá nosso a gente coloca uma colher, que aí a gente tem em casa, fica mais fácil de medir. Vasinho pequeno, uma colherzinha de café, aí cada tipo de vaso você tem uma colher, um tamanho lá que indica no próprio fertilizante, e você vai colocar esse adubo ali na terra, né, no substrato, longe do caule da planta, né, mais nas beiradas, e depois de jogar esse adubo aí em pó, na forte, os adubos são em pó, você vai regar bem, até você ver como que esse adubo ali branquinho dissolveu. Ele não vai estar mais aparente, você não vê mais ele. Dissolveu e a água começa a sair no fundo do vaso. Esse é o ponto que você não precisa mais regar. Então, põe o adubo em pó, rega, vai regando bem, até começar a sair água no fundo do vaso. Começou a sair água no fundo do vaso, pronto. Está feito a adubação. No caso dos foliares, aí você joga, né, pulveriza as folhas, parte de cima, parte de baixo das folhas, né? Nunca na flor, a gente evita adubar, né, jogar adubo na flor, porque a flor não puxa adubo, e a flor mancha, a flor seca, às vezes, se a gente colocar adubo, se colocar até água. Então, a gente joga sempre o adubo na folha ou na raiz, e esse adubo é absorvido pela planta e é mandado para a flor, né? Então, evitar aplicar em flores o fertilizante. Para vasos, em geral, a gente tem o Forte Jardim,
né, principalmente de baldinho, mas tem embalagem maior também. Aqui é um paisagista aqui de Cerquilho, que ele fez a manutenção dessa parede e foi mandando foto, né, 15 dias para a gente. Ele colocou o Forte Jardim em pó, regou, 10 dias depois, aí você vê a diferença, né, como já cresceu bastante. E depois de 3 adubações, 45 dias, olha lá, como que cresceu bastante ali. E por que cresceu, desenvolveu? Porque adubou, né? Se a gente não adubasse, aquela planta ela ia começar a crescer, quando terminar os nutrientes do vaso, ela para de crescer. E aí, quando você continua adubando, né, você continua fornecendo nutriente, essa planta continua desenvolvendo, continua crescendo. Os de rosa do deserto, aqui já falou, mostrou, tem o líquido, tem o adubo em pó também. Violeta, orquídeas, né? Tem adubo para orquídea, ele pó, ele líquido. Orquídea, geralmente a gente aduba ela, né? Pulverizando adubo na folha, na parte de cima, na parte de baixo. Mais ou menos a cada 15 dias, uma vez por semana, ou a cada 15 dias é bom adubar. Posso jogar na raiz, que nem a gente mostrou. Sem flor, manutenção, com flor, floração, né? Tem 2 adubos aí, de acordo com a fase da orquídea, tem 2 tipos de adubo. Nunca aplicar na flor, né? Só lembrando aí que jogar adubo na folha e na raiz, sim, na flor não. Para frutas, a gente tem Forte Frutas e agora tem também jabuticabeiras, né? Para jabuticabeiras de vaso, específico lançamento desse ano. O adubo em pó, ele é mineral. O adubo líquido, ele é orgânico. Muitas pessoas, elas preferem adubação orgânica, né? Quando você tem frutos, quando você tem plantas, né, que você vai comer ou fruto, ou você vai comer a própria folha, uma alface, né, uma horta, um tempero. Não que não faz mal o mineral, mas tem algumas pessoas que preferem usar orgânico. Então a gente tem as 2 linhas. As 2 linhas, jogou adubo hoje, pode consumir logo depois. E aí, para quem prefere orgânico, utilize a linha líquida. Aí, quem, né, que é um resultado rápido, né, o mineral sempre, o efeito é mais rápido do que o orgânico, né. Aqui é uma jabuticabeira, a gente já tem ela mais, acho que uns 8 anos, não, acho que está indo para 8 anos já, no mesmo vaso. Aqui a gente tem ela plantada com condicionador de floreiras, né, aquele de floreira, não é só para flor, né, floreira, o nome às vezes acha que é para flor, não, mas é para floreira, vaso e jardineira. Então você pode pôr direto ali no vaso, não precisa de terra. Ele foi plantada já 8 anos atrás e a gente aduba ela com Forte Frutas, né, constantemente. E até hoje ela produz muito bem, né? Ela frutifica desse jeito aí. A floração, a frutificação, ela carregada no vaso. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas produz mais no vaso do que no chão, né? Porque às vezes a gente não aduba, né? Se a gente adubar bem o vaso, se a gente cuidar, irrigar, às vezes a gente cuida mais quando está mais perto da gente. E por isso, né, que às vezes é tão bacana, né? E é legal falar, né? Tem uma planta frutífera num vaso. Eu consigo fazer ela produzir. Acho que é muito bonito, né? E prazeroso, né? Você dar frutos em recipientes, né? Assim como são os bonsais, né? Claro que bonsais dão um pouquinho mais de trabalho, né? Que são bandejas, né? São vasos menores. E os vasos maiores são um pouco mais fáceis de cuidar do que bonsais. Mas são plantas também que não estão, né, no ambiente ideal. Então, água são dependentes da gente, né? Plantas em vasos são dependentes do ser humano, vamos falar assim. A gente precisa estar irrigando, precisa estar adubando para realmente ela ficar bonita, da flor, da fruto, crescer, desenvolver, precisa podar muitas vezes, precisa cuidar de praga e doença. Hortaliças, ó, orgânico também, tem o mineral. Tem para temperos, recentemente as pessoas pediam para a gente, não, lançam para temperos. A gente formulou um com bastante nitrogênio para folhagem, né, para crescer bem. Então tem Forte Temperos também, para você pulverizar orgânico, né? Jogou, pode consumir. Outro orgânico também que a gente trouxe para a linha, né, para aumentar essa linha de orgânicos, é o bocache. É um adubo biológico, que ele traz vida para o solo, que você coloca esse adubo lá, ele vai melhorar a vida, ele vai trazer micro-organismos para o solo, que ajuda os nutrientes serem liberados mais rapidamente para a planta. Então, é muito importante, né, adubar também o solo, né? Se você tiver um solo pobre, um solo fraco, sem micro-organismo, você põe o adubo não faz efeito. Quando você tem micro-organismo no solo,
e você vai ter um solo mais rico, uma planta mais desenvolvida. E é o que esse adubo traz. Ele é um fertilizante orgânico composto que tem micro-organismos eficazes dentro dele, parceria que a gente fez da Forte com a Corin, e tem o selo, né, do orgânico ali do Instituto Biodinâmico. Para hortas, olha que legal. Ó, até na garrafa PET, né, dá para a gente fazer hortas, né, em vasos, jardineirinhas pequenas. Claro que muito mais dependente da gente, né? Quanto menor o recipiente, mais dependente, e quanto menor os recipientes, se você não tiver experiência e colocar muito adubo, você queima mais fácil a sua planta. Adubo demais, às vezes a gente fala, vou pôr um pouquinho mais de adubo e a planta vai ficar mais bonita. Não, você vai queimar. Então, o adubo em excesso é sal. Em vez da planta absorver água, ela vai desidratar, se tiver muito sal. Então é importante, né, em vasos pequenininhos, jardineirinhas, colocar pouco adubo, colocar bem pouquinho adubo, ou usar adubo de liberação lenta, né, que é bem mais prático também para adubar as plantas. Samambaias também são cultivadas em vasos, né, então tem esse para colocar na terra, tem esse para jogar na folha. Essa aqui é uma parede verde lá na Forte. Do lado esquerdo, aquela samambaia, a gente não adubou. Do lado direito, a gente adubou com esse Forte Samambaias. Olha a diferença das folhas, né? Como que cresceu muito mais, o brilho, né, delas também bem intenso, né? Então, a adubação faz diferença, né? E o tamanho das folhas, né? Comparação. Tem para palmeiras, rafes, é cultivado em vaso, liquala e outras palmeiras, né, de casa. Para bonsai também, que é cultivado em vaso. Cactos, forte cactus. Suculentas. E cactos e suculentas, a gente evita jogar adubo na folha, né? Principalmente porque as suculentas têm cera, então a gente evita jogar muito produto nela. Algumas suculentas são mais sensíveis, né? Então a gente evita jogar produto na folha. Só quando precisa controlar uma praga, uma doença, não tem o que fazer. Mas, se possível, a gente evita colocar produto na folha. Então, o adubo de cactos é para aplicação no solo. Ele é líquido, mas é um líquido que é para você jogar na terra. O adubo de suculentas também, se dilui e coloca na terra. E esse é bem interessante para vasos, principalmente quem é iniciante. Quem começa o cultivo agora, por exemplo, né, quem começou o cultivo agora, e tem medo de adubar, ou nunca adubou, esse é um adubo bom para começar. A gente colocou lá, ideal para iniciantes. Você coloca essas bolinhas ali na terra, vamos falar assim, e ele vai liberando adubo aos poucos. A água entra dentro dessa cápsula de adubo, que é uma cápsula dessas bolinhas, dissolve o adubo e vai liberando esse adubo aos poucos para a planta. É bem interessante, né, para plantas de vaso ali, que ele vai adubar por meses. Tem adubação que dura 3 meses, tem outro que dura 5 meses, é muito prático, né? Em vasos a gente costuma colocar assim, porta-adubos, né, nas cestinhas. Principalmente orquídea e bonsai, são mais sensíveis. Você põe um adubinho ali, ó, um porta-adubo, ou faz uma trouxinha para adubação. Coloca o adubo aí no trouxinha, amarra com a marmilha ali, e coloca do lado do vaso. Quantos maiores pode jogar por direto, né? Por cima do vaso também, não tem problema nenhum. E a rega é sempre em cima do adubo, né? Para dissolver esse adubo e liberar para a planta ali. E a adubação, se for 3 meses ou 5 meses, de acordo com o adubo, né? Bem prático. O coach também é bem prático para parede verde, né? Quando você não tem como fazer manutenção constante, às vezes você não tem um sistema de irrigação, ou fica difícil de acessar os vasos, você põe ele na hora de que planta, né? Esse de liberação lenta, o de 5 meses, por exemplo, que é esse que a gente está mostrando, e ele dura 5 meses a adubação. Então você faz uma manutenção a cada 5 meses. Bem prático. E quando dá praga e doença, e tem que controlar, né? Tem que aplicar produto para controlar, principalmente quando foge do controle, né? Então, se você tiver tem muita folha também, né? Plano de casa dá muita poeira, você pode pulverizar as folhas para limpar e dar brilho nas folhas. Para matar insetos, deu pulgão, deu cochonilha, deu lagarta, deu formiga, aí é o forte inseticida,
né, o próprio nome fala inseticida, mata o inseto. Todos os tipos de insetos você pode usar inseticida, é químico, deltametrina, esse aqui, e tem o natural, que seria o Forte Defend, né? Tem esse deltametrina e tem o Defend também como natural. 2 inseticidas que a gente tem, que é a base de óleo de ninho Defend. Insetos, você vai matar com inseticida, papugão, cochonilha, lagarta, besouro, mosca branca, qualquer inseto que você tiver, você vai usar um inseticida. Vou passar aqui. Tem os inseticidas específicos também, por exemplo, mata lagarta, mata cochonilha, mata pulgão. Então, a gente forte tem porque facilita muito, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente tem em casa, né? Se tem inseto, se tem fungo. E aí, com a foto da praga, facilita bastante o controle e saber qual produto aplicar. Por isso que a gente tem essa linha mais específica. Ácaros, nossa, hoje cada vez mais está sendo uma praga grande de plantas ornamentais. O sintoma é difícil de ver, às vezes a gente não vê o ácaro, ele é muito pequeno, a maioria. E ele, o que ele faz? Ele vai sugando a seiva da planta, né, raspando a folha, e isso faz a folha enrolar, enrugar. Então, folhas enroladas, enrugadas, com teias nas plantas, muita teia na planta, geralmente causada por ácaro. E para matar o ácaro, eu uso acaricida. A gente tem a linha de acaricidas. E tem enxofre também. Então, sempre tem a linha natural da Forte. Então, por exemplo, quero matar inseto, tem inseticida químico, tem inseticida, que é o óleo de ninho, que seria o natural. Para matar ácaro, né? Para proteger contra ácaro, tem uma acaricida para matar, e tem o enxofre, que ele irrita o ácaro. Ele é adubo, deixa a folha verde, ajuda na produção de flores, frutos também. Mas quando você aplica na planta, ele irrita, e ele sai da planta o ácaro. Então, ele tem um efeito acaricida também. Então, quando tem teias, né, quando você tem folhas enrugadas, você pode utilizar enxofre. Olha só, limão laranja, folha toda amarelada, enrugada, é ácaro. Em chia, né, também dá bastante ácaro. Em laranja, limão, a casca fica toda áspera, né. Pimenta, que as folhas enrugam, enrolam, fica pequenininha as folhas, também ataque de ácaro. Agora no inverno, principalmente em Brasília, aí deve ter bastante. Grama amendoim amarelada, cheia de teia, né? Na época mais seca dá bastante isso. O ácaro se desenvolve melhor na época seca. E aí tem que passar também, né? Aqui a gente passou enxofre, olha que legal. Antes e depois, mas tem uma acaricida também. E para terminar ali a parte de pragas, doenças, né? Doenças, fungos, né? São causadas por fungos. A gente fala muito popularmente, de ferrugem, né? Enferrujou minha planta, deu pinta preta, deu mofo branco. São fungos, né? Oídio, ferrugem, pinta preta, que a gente tem que controlar. Esse fungicida aqui, ele é sistêmico. O que é isso? Forte fungicida de fenoconazol. Sistêmico. Olha lá, fungicida sistêmico. Você pulveriza na planta, a planta absorve e mata o fungo dentro da planta. Mas a folha velha vai sarar? Não, essa folha que está machucada não vai voltar, né? Mas você percebe que as folhas novas que vão nascer, nascem sem fungo. Né? Então, a gente pode aplicar o produto para dar um efeito mais rápido ali. Tem produtos também fungicidas de contato, que a gente fala, que são protetores. Você pulveriza, ele não vai entrar dentro da planta, mas ele vai formar uma camada protetora sobre as folhas, que é o caso do cobre. Aí tem o Forte Cobre, né, que é cobre, cálcio e enxofre, que é fertilizante, que tem essa função também, e o Forte Fungicida Cobre, a base de hidróxido de cobre. Aí você pulveriza, a folha vai ficar azul, tá? Esse deixa a folha azul. Então, para plantas ornamentais, que você vai pulverizar, às vezes você não vai gostar do efeito, que ele fica azul. Mas para hortas, para temperos, né, você pulveriza, para horta principalmente, ele vai proteger, né, pomares, frutíferas, ele vai proteger contra fungos. Você protege o fruto, protege as plantas contra fungos. Limão e laranja dá muito isso aqui, você pode usar o cobre. No figo, mas pode usar o cobre também. Na uva, caju, jabuticaba, goiabeira, morango. Nas frutíferas, uso cobre, né? Nas ornamentais, aí uso fungicida, né? De fenoconazol sistêmico.
pulveriza a planta, ele vai matar, né, vai combater esses fungos aqui nas folhas. Na yucca, antracnose, nas orquídeas também, os fungos. Para as formigas, né, que elas cortam folha, aquele pacotinho, aquela isca para formigas cortadeiras. Para as formigas que formam aquela terrinha, né, aquele montinho, aí você usa o forte formicida fipronil, que ele não vai matar só a formiga que você pulverizou, você pulveriza a borrifa nas formigas. Ela vai para o ninho contaminada, ela mata a formiga dentro do ninho. Então, a forte formicida, né, fipronil, formicida mata no ninho, ele vai matar lá no ninho. Ele não mata na hora a formiga, tá? Então, é importante falar, o forte formicida fipronil, ele vai matar lá no ninho. E o outro forte mata-formiga, deltametrina, já mata na hora. Você pulveriza, mata. Mas ele não vai matar a do ninho. Ele mata só onde atingiu. Inseticida de contato, ele vai matar só onde pegar. Lesmicidas, lesmas, caramujos, também às vezes dá bastante invaso. Orquídeas, dá muito problema, né? Também de caramujo, ficar no substrato. E aí você tem o lesmicida para controlar. Então, rápido, deu para falar um pouquinho sobre cada coisa, adubação, pragas e doenças. A Forte tem essa missão de ensinar, a gente está sempre fazendo palestra, né, em parceria, né, com a Escola de Paisagismo de Brasília, a gente está sempre fazendo lives também, treinamentos, a gente tem curso online também de graça. Quem não segue, comece a seguir a gente lá na Forte Jardim no YouTube, no Facebook, no Instagram, a gente tem vários vídeos, bastante conteúdo, a gente está sempre lançando, tem muitos vídeos curtos, vídeos longos, quem quer ter mais conteúdo, tem vídeo mais longo, quem quer tirar uma dúvida, né, rápida ali, como plantar orquídea em árvore. 1 minuto a gente já ensina, então tem vídeos mais curtos também. E tem os cursos online de graça, que é a Academia Forte Jardim, que é uma plataforma de cursos gratuitos, que você se cadastra, faz os cursos lá, depois faz uma provinha e gera certificado também. Vou parar a apresentação aqui e a gente conversa, tira as dúvidas que vocês tiverem aí. Oi, Marcos, tem perguntas no chat. Você consegue ou você quer que eu leia para você? Se você quiser ler, tranquilo. A gente vai conversando juntos. Tá bom. A Zélia está perguntando, no caso de orquídeas, esse porta-adubos é essencial? A NET falhou lá para ela, ela não pegou essa parte. Certo. Então, Zélia, não precisa do porta-adubo, mas assim, como a orquídea ela tem um substrato que ele é mais aerado, mais solto, às vezes a gente coloca o coat por cima e parte desse adubo desce, né, no fundo do vaso e vai embora. E você perde o adubo. Então, essa cestinha, esse porta-adubo ajuda bastante no caso da orquídea. No bonsai também ajuda bastante porque o substrato do bonsai geralmente vai até o topo, né, da bandeja e não sobra muito espaço para adubar. Então, esse porta-adubo ajuda também. Uma outra forma, no caso do bonsai e de outras plantas, é você fazer um furo na terra, colocar essas bolinhas do coat e cobrir com terra. Aí ele vai estar protegido, mas na orquídea não dá para fazer isso. Então, geralmente, é feito o porta-adubo, mas não é necessário, tá? É mais pela questão de não perder o adubo ali, não ir embora o fertilizante. Ok, eu fiz uma pergunta para você, porque as pessoas me perguntam muito sobre isso, se a gente pode utilizar o adubo fertilizante para a floração, antes da floração. E você falou agora que ele tem que ser usado, pelo menos eu entendi assim, durante a floração. Sim, sim. O de orquídea, por exemplo, orquídea de floração, geralmente a gente usa quando começa, inicia, né, o crescimento da haste floral. Mas posso usar antes? Pode. Tem orquidófilos que gostam de começar um mês antes da época dela florescer, já para preparar a planta para o florescimento, né? Mas depois que dá flor, é muito importante, né, trocar para manutenção. Por que isso? Às vezes você força um pouquinho a planta da flor de novo, e ela precisa daquele momento de descanso, vou falar assim, ela precisa, depois que a orquídea dá flor, ela tem um ciclo, né?
ela cresce, desenvolve, floresce. Terminou de florescer, muitas vezes ela dá um broto novo, ou ela emite folhas novas, ela tem que crescer folha nova, tem que crescer raiz nova para florescer no ano seguinte. Então a gente precisa, né, nutrir ela mais para manutenção, para o crescimento dela, e aí depois, quando chega a fase de floração, aí sim você aplica o produto mais rico em fósforo para dar mais energia para florescer. E às vezes a utilização desse fertilizante para continuar florescendo depois prejudica a planta, né? Porque depois ela deixa de produzir tanta flor. Sim, sim. Às vezes acontece as Phalaenopsis mesmo, às vezes a gente quer deixar ela florir o ano inteiro, né? E ela solta uma haste, você poda, sai outra, daqui a pouco ela nem solta folha nova mais, tá horrível a folha e, né, e às vezes a planta precisa dessa pausa ali. Certo, obrigada. A Daça está perguntando como funciona o lesmicida. O lesmicida ele é um granulado, né? Ele é um granulado azul, que você vai colocar ele próximo da onde está, às vezes até no vaso mesmo, mas bem no cantinho do vaso, e a lesma vai comer aquele lesmicida e ela desidrata, então resolve o problema de lesmas. Às vezes eu não estou vendo a lesma, eu posso colocar, mas eu vejo o rastro dela no solo, por exemplo, eu coloco ele próximo ali, e aí à noite, quando for consumir, ela come esse lesmicida e também resolve o problema de lesmas e caramujos. Serve para quando tem infestação? Isso, porque assim, ela tem que comer, né, comer o produto. Então, se você não tem lesma, ele não vai ser um preventivo, né? Ele vai agir mais nas lesmas, nos caramujos que estão ali, porque ele tem o alimento mais o lesmicida junto, né? Então, ele ingere aquele alimento com o lesmicida e morre, desidrata. A Forte tem algo para eliminar lagartas? Sim, a gente tem um inseticida, Forte inseticida, ele mata lagartas também, né? Que é um inseto. E também tem o Forte mata lagartas. Então tem um específico para lagartas também. Ela está agradecendo. Bom, pessoal, alguém quer fazer uma pergunta, pode abrir o microfone, fica à vontade. Como o Marcos disse, um bate-papo, né? Vamos tirar as dúvidas. É isso aí, fiquem à vontade. A ideia é conversar. Eu trouxe a apresentação para mostrar fotos, falar algumas coisas que a gente não pode deixar de falar, mas é importante também tirar as dúvidas, né? Com certeza. Eu vejo uma dúvida constante que o pessoal tem, Marcos, que é sobre o adubo, né? Que as pessoas falam assim, o adubo químico, né? O adubo, né? Aí você podia falar sobre isso, né? Essa diferença aí. Sim. O adubo, o pessoal fala muito, um adubo químico, né? O adubo químico é sinônimo, né? Vamos fazer a mesma coisa de falar do mineral. Hoje em dia as pessoas falam muito mineral, né? Do que químico, né? Mas antigamente se classificava, né? Químico e orgânico. Aí o orgânico, ele vai liberar mais lento, é um humus de minhoca, é um substrato, um esterco, que libera lentamente, que vem da natureza. E o mineral, né? Que é o químico, né? Também chamado de químico, é aquele extraído de minérios, né? De rochas, de fosfato, vamos falar assim, a ureia e outros nutrientes que são liberados mais rapidamente para a planta. Mas químico não é agrotóxico, que é muito importante falar isso, né? As pessoas, elas... adubo químico, nem aqueles balzinhos que a gente mostrou, né? A gente tem aqui o mineral, que é o químico, ou o orgânico, que é o líquido. Os dois produtos vão entregar a mesma coisa para a planta, né? O orgânico mais lentamente e o mineral mais rápido para as plantas. Isso, é porque o pessoal pergunta muito, né? Confunde muito quando a gente fala químico e já acha, né, que é ruim, que a gente não deveria estar usando, né? Então é importante a gente estar falando. A Zélia estava falando, no caso do caju, você indica quantas aplicações de fungicida na época da floração? No caju, eu vejo também que, assim, é interessante proteger, né? Tá aplicando, por exemplo, cobre a cada uma vez por mês,
porque a gente percebe também que o caju, assim, a folha fica doente, e depois, quando dá a floração, aquela doença, aquela antracnose, ela vai para a florada, né? Para a florada e para o fruto também. E aí retorce o caju, não desenvolve. Então, o ideal é prevenir, é proteger, fazer aplicações de cobre, do enxofre, forte cobre, forte enxofre, para quando chegar na época de frutificação, você ter uma planta mais saudável, com menos doença, e aí nessa época de floração você praticamente não precisa se preocupar. Quando der a flor, começar o fruto, aí sim você volta a aplicar de novo cobre para proteger o fruto e não ficar doente. O Marcos, eu tenho feito bastante treinamento e curso com o pessoal de Jardim Vertical e Telhado Verde, e tenho visto assim, muita pergunta, principalmente quando quando são obras maiores, né? Quando você tem jardins verticais de grande porte, o pessoal pede muito sobre fertirrigação e como distribuir o adubo pela água. Quando é telhado verde, então nem se fala, você não vai subir num telhado para fazer uma adubação, isso é meio difícil. E eu sei que vocês têm muito adubo solúvel. Fala alguma coisa sobre isso. Acho que acho que é um dos grandes paradigmas do paisagismo incorporar o adubo junto com a água para não precisar fazer uma adubação separada e variando conforme você falou bem, né? Cada época tem uma demanda diferente. Não, perfeito. A gente tem, né? Como pensei assim, manutenção em vasos, a gente acabou não pensando tanto no paisagismo, acabei tirando, né? Mas a gente tem muitas paredes verdes, na verdade, são em vasos, né? São em recipientes. A gente tem um produto próprio para isso, que chama Forte Parede Verde. E esse Forte Parede Verde a gente tem para o outono e inverno e para primavera e verão, em diferentes formulações. Então, o de outono e inverno, ele tem menos nitrogênio, bastante potássio, né, para a região mais seca ou para a região mais fria, isso fortalece a planta. E o de primavera e verão, ele tem bastante nitrogênio, né, mais nitrogênio em relação a potássio. Então, é praticamente o inverso. E aí, tem o primavera, verão e outono e inverno, que é o NPK, e mais cálcio, e o complemento, que seria um complexo de micronutrientes, quelatizados, né, que não vai entupir irrigação, que aí todos, né, produz, na verdade, todos, esse parede verde, ele é quelatizado, e aí você, usando os dois, você usa o parede verde primavera-verão, mais o complemento, você dá essa nutrição completa para a parede verde. Eles têm cálcio também? Tem cálcio também. Todos primavera-verão, outono e inverno tem o cálcio. O NPK mais o cálcio. E aí, o outono e inverno, o complemento é enxofre e mais os micronutrientes quelatizados. Então, você fornece uma nutrição completa para a parede verde, então não vai faltar nada, e você regula de acordo com, se você tiver um sistema de irrigação controlado com EC, né, com controle de EC, você dilui de acordo com o EC que você deseja para a cultura, para aquela parede verde. Ou faz uma diluição padrão de 1 ml por litro de água, então bem simples também, e aí você mantém essa irrigação, até aplica foliar também, né? Às vezes a parede verde, a gente percebe muito no Brasil, que nem todas têm um sistema de irrigação eficiente, né? Então, ou não tem um injetor de adubo, então às vezes seria ideal, né, que tivesse às vezes um tanque focado na adubação, ou um injetor de adubo, e aí ficaria muito mais fácil a adubação, né, de parede verde, telhado verde. E aí você pode fazer isso, ou você dilui quando tem uma caixa, você dilui o adubo na caixa e deixa lá. Ele vai indo lá direto para a planta. Entrou água, regula, coloca mais adubo, regula o EC e vai mantendo o EC sempre constante. Você faz um sistema praticamente hidropônico, né? Você sempre vai dar adubo para a planta. Maravilha. Simone, está aí um desafio para você desenvolver esses conceitos. Na agricultura, EC e pH, como indutores de como fertirrigar, Sim. Até criou na época um conceito diferente, dizendo não é fertirrigar, é nutrirrigar, né? Porque é nutrir a planta através. Então você podia promover aí um especial sobre esse assunto. Tá bom. O pessoal da Vertigarden, eles usam o nosso fertilizante, né? Como marca, a gente terceiriza para eles, produz marca própria, mas é o mesmo fertilizante, e os sistemas deles são totalmente hidropônicos, né? É só manta.
totalmente... É lá que eu tive há 2 semanas atrás e a minha pergunta fez referência exatamente lá. Foi a primeira vez que eu vi quebrar um pouco esse paradigma, ter menos medo de misturar adubo na água. Eles fazem um trabalho muito bacana. A gente produz para eles, né, com marca própria deles, e é isso, a gente tem que fazer um fertilizante solúvel, né, solúvel para não ter problema de irrigação, de entupimento, né, que essa é a chave. Tá bom, vou trazer o André para falar para a gente. Isso, não. Né? Que aí a gente faz um geral, convido vocês e ele vem e a gente discute isso aí. Né? A Sandra está falando, uma dúvida também, Marco, esse contato direto, colocando a mão no produto para adubar, pode trazer algum problema para quem está adubando? Melhor usar luvas? Então, Sandra, depende muito de cada um, né? Às vezes a pessoa tem alergia a zinco. A gente tem relógio que solta zinco e a pessoa é alérgica. O produto tem zinco, o produto tem ferro, o produto tem alguns nutrientes, que para a planta são nutrientes, mas para a gente pode ser irritante, às vezes um sal pode ressecar a mão. Então, se você usar luva, melhor, você não vai ter contato com o produto. Mas não que ele vai fazer mal para a nossa saúde, porque o adubo, ele está na forma química, quando ele vai entrar no solo, ele é um nutriente essencial para a planta, ele vai ser absorvido para a planta e não vai ter problema nenhum, né, no solo. Mas, né, com contato direto com o adubo, às vezes, se a pessoa tiver alergia, realmente, né, pode evitar usando uma luva. Eu, geralmente, né, quando a gente mexe com planta, a gente costuma colocar a mão no adubo e joga, resseca às vezes um pouquinho a mão, mas depois nem passa creme também, fica a mão seca mesmo, normal. Mas um jardineiro, por exemplo, que vai estar usando ali constantemente, né, o adubo, é recomendável, com certeza, usar luva, né, para não ficar ressecada a mão. Eu também não costumo usar, não, mas é o que você está falando, é que a gente não usa, né? Não é tão frequente assim, né? A gente ficar fazendo adubação e tal. Você falou lá atrás sobre o gel, né? Que ajuda muito, a gente sabe que sim. E eu costumo falar muito que a gente, na manutenção de vasos, a gente faz a retirada da planta, faz o corte das raízes, né? Nesse momento, vale a pena a gente colocar o gel ali de novo, né, da gente está refazendo esse vaso, né? O que você acha sobre isso? É interessante a gente colocar o gel como se fosse um novo plantio, né? O replantio é um novo plantio, né? Muitas vezes você põe um vaso maior, você faz a poda de raízes, você cortou raiz, então ela vai ser mais dependente de água de novo nesse momento, e se faltar água, ela desidrata, pode secar, então é importante a água, né? Então, se não tiver irrigação, se não estiver irrigando sempre, o gel, ele garante, né, essa água para a planta, pode utilizar novamente, sem problema nenhum. Essa semana eu vi uma dessas dicas inteligentes do Instagram, né? O cara desmontando fralda de neném para pegar o componente hidratante que tem dentro, jogar dentro e fazer um hidratante, né? Sim. Só que, geralmente, esse polímero, ele é do grupo, né, da família, só que ele é de sódio. Aí ele vai sal a terra e ele também ele quebra muito fácil. Aí o que a gente trabalha é de potássio, ele tem uma resistência maior, né? Ele absorve, libera, ele fica mais tempo, né? Fica tranquilo, porque o comentário que eu fiz foi: reter xixi é uma coisa, reter água para a planta é outra história. Sim, sim. Mas é um absorvente, é do mesmo grupo, na verdade. O princípio é mais ou menos o mesmo, mas da agricultura é um pouquinho diferente a composição. Não dá para ficar substituindo aí, não. Haja fralda, né? Não é barata. Pois é, com certeza. Deixa eu ver se temos alguma que eu passei aqui, acho que não. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Estamos quase acabando o mesmo tempo com o Marcos. Acho que está tranquilo. Se alguém quiser aproveitar e perguntar mais algo. Regina está muito caladinha, ela já deu o palpite lá no início só. Não tenho nada a comentar. Né? Eu sou fã do produto deles. Eu uso esses produtos em experimento, antes até do Tevo ir trabalhar na Forte Jardim.
Então, assim, eu só tenho, vamos falar que eu estou puxando o saco, mas eu só tenho a recomendar mesmo. A gente usou muito os coaches em produção de muda ou em produção, em experimento né, em vaso, e o Forte Jardim a gente usa muito nos gramados, e fez experimento também com os Max Green. Então, eu só não usei os inseticidas, essas coisas, usei aqui em casa, mas para experimento, não. Mas os demais produtos, a minha câmera está fechada, mas os demais produtos, esses que eu citei, eles são excelentes. Eu acho que para quem vai montar um vaso, o coach é muito bom. É muito prático, né? Você coloca e deixa por uns 5 meses, mas tem que lembrar, assim, né, a questão da temperatura é muito importante aí também. Aqui em Ilha, a gente teve um problema, num experimento, que pôs coach, o aluno viajou, né, e achou que alguém ia molhar o experimento para ele, e ninguém molhou, o coach virou uma pipoca, porque ele pipoca mesmo, né? Liberou todos os elementos e morreu tudo, né? 40 graus. Né? E morreu tudo. Então, tem que lembrar dessas condições para quem for usar o coach. Mas eu acho que para fazer transplante ou para montar um vaso, o coach é ideal. É uma boa observação, Rê, que assim, o ideal é misturar sempre o coach, né? Porque quando você mistura, você reduz um pouco a temperatura também, né, do solo. Sim. Agora, você deixa ele na superfície ali, que nem Ilha Solteira, 40 graus, né, quente, aí é resina, né? Estava misturado, mas estava em saquinho preto. Tá. E daí não deu certo, não. Aí vem a questão da cor, né? Que vem a questão da cor, vem toda essa questão aí. E aqui, estava em estufa com plástico. Mais quente. Daí, né, lógico, ela era aberta lateralmente, mas é lógico que não aumentou deu certo. A temperatura. Né? Aqueles que o Teu já me viu perder a paciência. Né? Você vira assim, morreu. Verdade, morreu. Né? Será por quê? Né? Então, eu não posso nem falar muito, porque eu vou falar assim, ela está puxando o saco. Vai falar só bem, né? A gente já começa a observar que o nome do Marcos muda, né? Já não é Marcos mais, né? É Tevo, né? Mas não é. Fica contando o apelido dele para todo mundo, tá vendo, Marcos? Lá na empresa ele é Marquinho, né? É verdade. A maioria tudo bom. Então, se eu for falar alguma coisa, eu só vou falar bem, né? E bem aquilo que o Tevo falou, usar em excesso. Isso eu vejo muito quando eu recomendo para dona de casa que me traz algum problema, ou, né, assim, o público em geral, que fala assim, mas não deu certo. Mas você adubou da maneira correta? Eu pus uma colherzinha a mais porque eu achei que era tão pouco. Uhum. Isso acontece demais, né? Na verdade, a pessoa, às vezes, nem procura saber exatamente a quantidade certa, e se ela lê, ela fala assim, não, mas eu já vou colocar um pouco a mais, que é para garantir para frente, né? Então, isso é recorrente quando você atende a população. Mas o NIM, por exemplo, que o Tevo estava falando, eu acho excelente, né? Com relação às plantas condimentares, né? Então, porque o NIM é muito bom mesmo. Então, é um que eu sempre recomendo, porque está usando dentro de casa, né? E daí a pessoa primeiro vai numa agrícola, daí a agrícola manda ela aplicar produto que é para grande cultura e que não é para ser utilizado como dome sanitário, né? E os produtos que a Forte tem, eles são regulamentados dentro da Anvisa, para uso como jardinagem, né? Então, não oferece perigo para a população, para quem está para casa em geral. Né? Mas eu vejo umas coisas assim que me deixam. Eu apliquei tal coisa e morreu.
É lógico, né? Foi lá e o cara quer mais é vender, não tem muito controle do que é vendido, daí eu vou lá, não, ó, usa, né? Até parece que eu quero fazer propaganda, que eu quero, né? Mas não é, né? É a saída que a gente tem mesmo dentro da questão do paisagismo e da jardinagem, né? Para usar. É que, na verdade, a gente sempre fala, mas as pessoas, né, não levam a sério a questão de... Se você quer ter planta em casa, você tem que fazer manutenção, você tem que entender um pouquinho ali de como cuidar, né? Não é simplesmente... É igual a gente falou, né, que aumentou muito essa questão de trazer planta para dentro de casa, mas eu sou completamente contra esse excesso que as pessoas estão fazendo de trazer, porque daqui a pouco elas vão devolver de alguma forma. Não, elas vão jogar fora, isso que é o pior. É bem isso. Elas vão jogar fora, porque estão trazendo planta que não suporta, assim, para o ambiente errado, né? Estão trazendo planta de sol para dentro de apartamento, sem se preocupar com isso, e daqui a pouco vira uma floresta ali, mal cuidada, além de tudo, e vão ser descartadas. Né? E isso não é bacana. Você usou uma palavra melhor, vão ser descartadas. E eu sou meio a doida da caçamba, né? Exatamente. E o meu filho também. Então, ele chega aqui de moto, qualquer coisa. Mãe, eu vi uma caçamba que tinha tal planta e o vaso está quebrado, posso trazer para cá? Daí, não, a gente entra dentro da caçamba, porque sabe, é uma judiação que fazem. É muito ruim, então as pessoas têm que ter... Primeiro, eu acho que assim, esse incentivo de trazer qualquer tipo de planta, eu acho realmente errado. Eu acho que não é trazer para dentro e não pensar como vai cuidar, né? Eu acho que a pessoa tem que ter, no mínimo, um pouco de conhecimento que ela tem, qual é o ambiente que ela está trazendo, né? Porque depois precisa de manutenção. Agora, se a planta já estiver no local errado, vai ser mais difícil ainda. E a minha orquídea floresceu uma vez só esse ano. Agora tem aquela que, às vezes, a planta pode até florescer de novo, né? Mas aí eu pergunto assim, depois que você comprou, às vezes até no supermercado, que ela estava cheia de flores, você fez o quê? Além de dar água de vez em quando, porque a pessoa não fez mais nada, né? Sim, né? Então, e eu recomendo daí, então eu não tenho muito o que falar, não. Né? Não, está ótimo, valeu a colaboração. A gente sabe que você é puxa-saco do Marquinhos e da Forte. A gente fez um experimento com jardim vertical, até foi publicado agora o trabalho, com um material diferente do que a gente tem visto atualmente, né? Deu um resultado super legal e a gente usou o que é para jardins verticais, né? Da Forte Jardim, né? E a menina era da engenharia civil, e daí a planta que a gente colocou, ela é vermelha, daí ela falava, mas pode usar? Você está aqui falando o título do nome. Eu falei, não, filha, porque a gente estava usando daí o jardim vertical para tirar outras medidas, né? Outras aferições. Mas para fechar bem o painel, foi essencial que a gente usasse a adubação, né? Que a Forte Jardim recomenda para jardins verticais. Bacana. Pode falar que eu puxei o saco do Tevo. Olha um comentário aqui da Radassa. Tem um cliente que está colocando calcário na grama quinzenalmente. Olha só isso. Meu Deus. 11, 15 dias, imagina só. E para resolver depois isso? Como é que resolve depois? E você já explicou, Adassa, que não pode, que não deveria? Complicado. Ela disse que já explicou, né? O duro é convencer, né? Sim. Hoje o Patrick deu a palestra que eu peço para vocês darem durante a disciplina, e ele apresentou um jardim mesmo que o cara tinha exagerado daí na questão do calcário. Ele achou no Google, foi lá, só que ela achou que era uma quantidade pequena, né? E daí os meninos foram visitar, para daí fazer recuperação, tinha, sabe assim,
pedaço no gramado, como se fosse bola que o cara jogou, e porque não peneirou direito, qualquer coisa. E ele falou assim, eu não sei por que elas morreram, elas estavam feias, eu apliquei uma quantidade de calcário que eu não sei por que elas morreram. Tem. Sim. O mais interessante é que ainda bem que eles contam o que eles fizeram, né? Porque eles não acreditam que foi pelo calcário mesmo, né? Nesse exemplo, né? Então eles contam para a gente e aí a gente pelo menos sabe por quê, né? Porque eles não sei o que aconteceu. Aí você começa a perguntar e vai entender. E aí, Adassa? A gente não, eu pelo menos. Não deu problema. A gente não te ouviu, o seu som não saiu. Uma outra situação que a gente teve, que eu tive um dia desses aí, foi que a população também, né, me procurou porque a grama, não lembro nem o que era, não era grama amendoim, estava sendo comida e ela não achava o inseto. Né? Falei, vai lá ver à noite. Mas eu vou no quintal à noite? Vai lá ver à noite para você ver o que estava acontecendo. E ela estava aplicando regente. E a planta, então, eu falei, olha, eu falei, pelo amor de Deus, isso vai contaminar você. Não sei. E o problema era o quê? Inseto, né, noturno. Né? Daí você recomenda que use isso, que use aquilo, da Forte Jardim, né? A Daça falou que ele achou que era adubo, aí estava aplicando 15 dias. Aí foi olhar o pacote e está escrito calcário. A pessoa não tem a menor noção, né? Não pede uma orientação, né? É bem complicado. Tem. Por isso tem os webinários. Tem uns 10 sacos da varanda e já tem muita coisa. Para ele usar. Nossa, pode vender. Você fala para ele, aí achou barato. Fala para ele vender, para ele pegar esse dinheiro e comprar um outro tipo de adubo. Ou então para ele comprar o Forte Jardim, que ele vai pagar caro, mas vai funcionar muito mais do que ele continuar. É difícil, mas é bem verdade. E assim, aproveitando o gancho, a gente fala, né? A pessoa às vezes não quer chamar uma pessoa, um técnico, alguém para poder orientar e acaba comprando, fazendo essas besteiras, prejudica muito, né? E às vezes, né, quando contrata alguém, acha tudo muito caro, né? Uma consultoria é caro, tudo é caro, né? Então, por isso que a gente tem que realmente valorizar, né, nosso trabalho, porque esses erros assim acaba com qualquer um, não tem jeito. Vai lá, Daça, vai lá e fala para ele, vende isso aí. Não tem jeito. Gente, muito obrigada, né? Acho que agora ninguém mais tem perguntas. Nós estamos segurando o Marcos aqui, já está no seu horário, né, Marcos? Não, a gente vai conversando aqui. Tá certo. Muito obrigada, né? Sempre você atende a gente sempre que pode, sempre pode, na verdade. Obrigada mesmo. Algumas vezes de terça não dá. De vez em quando eu faço os pedidos nos dias que ele não pode, mas aí, né, não tem jeito, né? Raquel está elogiando ali, dizendo ótimas dicas, né? Eu acho que a gente sempre aprende, né? Às vezes a gente pensa assim, esse assunto eu já vi várias vezes, né? A gente muda tanto, aparece tanta coisa nova, né? E é sempre muito bom a gente estar trocando essas informações, aprendendo. Eu falo que a gente nunca sabe tudo mesmo, está sempre aprendendo, né? Com certeza. Sempre válido. Muito obrigada mesmo, obrigada, Regina, pela participação, obrigada a todos vocês, né, pela participação. E a semana que vem a gente tem outro, logo a gente vai estar divulgando, e daqui a um tempo o Marcos volta aí com a gente também. Muito obrigada, Marcos. Obrigado a vocês também, obrigado a todos que ficaram até agora aqui. Um grande abraço a todos, sucesso. Que precisar da gente, pode mandar uma mensagem, pode ligar para a Forte, a gente está à disposição mesmo de vocês. Sucesso com os vasos de vocês. Beijo, bom, beijo. Obrigada. Tchau, Rê. Tchau, Simone. Boa noite, pessoal. Tchau, Simone. Tchau, Marcelo. Tchau, boa noite.